vamos começar aqui o nosso curso, né, pela primeira parte. E nós vamos disponibilizar essa apostila, né, que foi criada justamente pensando no melhor aproveitamento do curso, tá bom? E também vai estar disponível no final do curso, tá? Outra coisa também que é importante a gente ressaltar é o formato que vão ser realizadas nossas aulas, né? Então, as nossas aulas, nós fizemos alguns testes, tivemos alguns modelos de teste e nós optamos por esse modelo justamente para que o aluno consiga acompanhar melhor a parte da tela, né? Porque diferente do inglês, por exemplo, que a gente tem ali a professora que fica explicando ali no canto, nós optamos por esse formato na informática para facilitar o aproveitamento do aluno também, né? Porque em determinados pedaços do nosso curso, nós vamos estar destacando uma determinada parte da tela para poder estar mostrando ou pontuando, né? Através do cursor, por exemplo, né? Ou até mesmo indicando com algumas setas. Então, para poder aproveitar esse melhor aproveitamento do curso, nós optamos por gravar o nosso curso de informática nesses moldes, tá bom? Então, nós vamos começar pela primeira parte, né, uma introdução. Então, aqui nós vamos seguir uma grade semelhante à grade que nós seguimos aqui na nossa escola no presencial, né? E vamos estar aí iniciando o nosso curso através de uma introdução, tá? Então, no nosso caso aqui, em aula a gente fica ali no bate-papo mais descontraído, né? Como se fosse uma espécie de integração. E aqui nós vamos fazer de uma forma diferente por se tratar do online, né? O que acontece? Nós vamos primeiramente utilizar o termo padrão, né? Utilizado aí na informática, tá? Que é o termo computação. Então vou abrir aqui o meu Word e eu já volto. Então vou continuar aqui, né? Agora com o Word aberto, para poder explicar um pouco melhor os termos utilizados aí no curso, né? Então, hoje em dia nós utilizamos o termo comum e popular que é informática, certo? Porém, antigamente nós utilizávamos o termo computação. Então era comum, né, a gente se deparar aí com um curso de computação ou a palavra computação, tá bom? O que acontece aqui na parte relacionada à computação? Então, seria algo semelhante a uma ação de computar, né? Então, vou pôr separado aqui, né? Que é o termo da palavra que se junta, mas vamos colocar assim, ó, ação de computar, certo? E o que seria computar? Então, computar é a mesma coisa que calcular, tá? Ou executar cálculos. E aí você deve estar se perguntando, professor, o que isso tem a ver com o meu curso, né? Então, assim, por que nós utilizamos o termo computar, né? Ou calcular, computação, por aí vai. Então, o computador é uma máquina capaz de fazer processos de cálculos, tá? Então, é uma máquina que é utilizada aí para fazer cálculos, tá bom? E aí, se formos levar ao pé da letra o termo computação como cálculos, né? Então, vamos utilizar aqui, ó, cálculos. Então, né, como se trata de cálculos, ele surgiu lá, a sua origem foi no Antigo Egito. Se eu não me engano, 600 anos antes de Cristo. Então, vamos apenas confirmar aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Quando surgiu o primeiro ábaco? Por volta de 3.000 a.C. Eu falei 600, né? 3.000 antes de Cristo. Então, 3.000 anos antes de Cristo, surgiu um dispositivo, né? Foi inventado aí um equipamento chamado ábaco. E através dele
era possível fazer realizações de cálculos, né? Foi aí que começou a surgir aí a criação de cálculos. Então, vamos pesquisar aqui, ábaco, para a gente visualizar o que é um ábaco, né? Opa, peraí que eu pus com a letra H ali. Então, um ábaco, que é um dispositivo de cálculo, tá? Foi aí um dos primeiros, né, equipamentos criados aí para poder fazer cálculos, tá bom? E aí, pensando nessa premissa, então a origem da informática ou do computação no seu conceito se inicia aí a partir da criação do ábaco, tá bom? E aí, né, se a gente for levar em consideração esse mesmo conceito, nós vamos para o equipamento eletrônico, que seria o computador, né? Então, o computador que a gente conhece aí hoje, né, ele foi criado entre os anos de 1945 e 1946, tá? Então, vou abrir a nossa apostila aqui para a gente ver essa parte aí do primeiro computador, tá? Então, ele foi criado entre 1940... Eu falei 45, né? 43. Ele foi criado entre 1943 e 1946, tá? Então, ele levou aí cerca de 3 anos para ficar concluído, né? E dentro dessa época aqui, nesse período, estávamos isso em modo histórico, né? Isso, no caso, contando assim a história. Né? A humanidade estava num período de guerra, né? Então, o computador ele foi criado aí dentro do período da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E aí, esse computador ele tinha finalidade apenas uma única função, né? Então, ele só servia para decifrar códigos, tá? Então, ele era uma espécie aí de conversor de um sistema chamado código Morse, né? Que era o sistema utilizado antigamente para se comunicar entre um determinado ponto, né? Onde as pessoas se comunicavam para poder tentar avisar e tudo mais, levando em consideração que não temos a tecnologia que nós utilizamos hoje em dia, né? Então, o computador foi criado com essa finalidade. Ele foi criado com a finalidade de decifrar um código Morse, né, através de uma mensagem, tá bom? Então, era meio que traduzido, vamos assim dizer, né, um termo em código Morse e era transformado em uma mensagem, né? E o primeiro computador foi criado aí, né, justamente para tentar ter acesso o mais rápido possível a essa mensagem, para poder se preparar da melhor forma, né, para combater aí seus inimigos, tá? E aí, levando em consideração tudo isso que nós dissemos até agora, né? O primeiro computador, ele tinha um tamanho assim absurdo. Então, nós estamos acostumados, né? Primeiramente que tudo que é inicial ali é muito mais precário, né? Até porque está sofrendo ali a criação, tudo, e depois vai sendo feitos os aprimoramentos, né? Então, nós temos uma imagem aqui do primeiro computador, né? Que ele era um computador que ocupava parte de uma sala, tá? Então, ele ocupava ali um pedaço gigantesco de uma sala, né? Era um computador absurdamente enorme e ele era um computador que funcionava através de válvulas, tá? Então, essas válvulas eram ligadas em determinados espaços ali e funcionava o computador apenas com essa única finalidade de fazer os cálculos, de transformar o código Morse em uma mensagem, tá bom? E aí, depois de um período, né, turbulento aí, pós-guerra, aí o computador foi sofrendo aí as suas evoluções, né? Então nós temos aqui na nossa apostila um pedaço específico que nós falamos sobre essa linha do tempo do computador, né, a sua evolução. Então, a evolução do computador ali na criação do primeiro computador, né, depois como eles foram melhorando, como ele foi evoluindo, as empresas que foram criando dispositivos onde nós podíamos transferir um dado de um computador para o outro,
O primeiro computador é feito totalmente aqui no Brasil, né? Que foi apelidado com esse nome de patinho feio, que foi criado lá na escola da USP, né? Escola Politécnica da USP. Entre tantos outros aqui, a criação da internet e por aí vai, né? Então essa linha do tempo a gente vai deixar disponível aí para vocês acessarem, né, via apostila, onde a gente colocou ali algumas datas e um conteúdo também para explicar parte, né, dessa criação e por aí vai, né? Então, essa primeira parte, né, a gente fala relacionado a isso, tá? Então, uma parte introdutória aí, para a gente começar nosso curso e a gente começar aí pegando primeira parte ali do conceito, de como funciona a informática, né? E aí, no decorrer do nosso módulo, no decorrer também do nosso curso, nós vamos falar aí sobre os demais conteúdos do computador, tá? Então, essa aula é uma aula mais introdutória, uma aula, como eu disse, mais ali onde a gente faz uma parte de relação, né, onde a gente se conhece um pouco melhor, onde a gente faz aí uma apresentação e explica um pouco dessa parte aí da história do computador, tá bom? Então, nas demais aulas, nós já vamos começar a ver tudo direitinho aí relacionado aos nossos computadores, né? A parte de hardware, de periféricos, sistemas operacionais. E também vamos abordar aí os demais assuntos e tópicos do nosso curso, tá bom? Então essa aula, como eu disse, como eu reforço várias vezes, é uma aula mais introdutória e uma aula mais aonde a gente faz ali o nosso início de como vai funcionar, tá bom? Então, como funcionará o nosso curso? Vamos funcionar da seguinte maneira, dessa forma, tá? Onde eu vou estar gravando a tela, né? E eu vou narrando e falando aqui por trás, também em tempo real. E a gente vai aí destacando os pontos específicos que a gente precisa, tá? Foi escolhido esse módulo, justamente para que a gente consiga aproveitar aí melhor nossa disposição da tela, porque em determinados módulos, em específico, né, a gente vai ter que falar entre um pedaço ou outro ali da tela, e aí fica mais fácil na hora da gente visualizar, porque se tiver a imagem do professor ali, tem que ser arrastado para lá e para cá, isso pode desfocar um pouco da nossa atenção e também tirar um pouco da nossa concentração, tá? Então, pensando nisso, nós vamos disponibilizar as aulas nesse formato, tá bom? Então, eu agradeço desde então pela primeira aula aí, a primeira aula onde a gente está fazendo essa parte de introdução, e nós vamos aí, no demais, continuar o nosso curso a partir da próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.